Você sabia que há um evangelho que se prega que Deus ama somente aos escolhidos? Eu intitulei este devocional Deus não ama os escolhidos. Pelo menos, digo eu, ele não ama só aos escolhidos. Vamos ao texto, um texto conhecidíssimo da palavra de Deus. João capítulo 3, nós estamos dando sequência desta feita segundas, quartas e sextas, estudando o Evangelho de João. Estamos no capítulo 3, temos falado sobre a palavra de Jesus com Nicodemos e é neste contexto que nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 18. E Jesus continua falando com Nicodemos o seguinte: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículos gloriosos, tão conhecidos nossos, mas tão importante para nós enfatizarmos algo que, em verdade, diferencia a teologia de alguns de nós dentro do meio evangélico. E eu uso este texto por ser um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Alguns de nós chamam João 3,16 como o texto áureo da Bíblia. E eu acho uma colocação boa e até, por que não dizer, verdadeira? Porque a verdade é que o centro da revelação de Deus acerca da salvação do homem, que é a maior parte da revelação bíblica, é na pessoa de Jesus, que veio ao mundo para se sacrificar, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Foi o plano de Deus. O versículo é bem claro, João 3 diz: Deus foi quem amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus não amou os escolhidos. Deus não amou só a nação de Israel. Deus não amou somente uma etnia. Deus não amou, enfim, nós vemos provas desde o princípio lá de Gênesis, quando se chama Abraão e fala: você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Nós vemos várias evidências até no Antigo Testamento, mesmo que aprove a Deus revelar a si mesmo através da nação de Israel, enfim, a lei, etc. Mas o fato é que Deus, desde o princípio, queria alcançar o mundo. Deus amou o mundo. E este mundo trata-se do mundo demográfico, ou seja, as pessoas. Não é que Deus amou o universo e por isso mandou a Jesus. Não, é o mundo demográfico, as pessoas, aleluia. E Deus amou o mundo, diz o texto, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a primeira coisa que eu vejo repetidamente nestes versículos, olha lá, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o plano de Deus, o desejo de Deus mais do que tudo, que é um texto que em Timóteo fala que aquilo que Deus quer é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja, essa mesma verdade é dita. O desejo de Deus é que todos se salvem. Então faz sentido o que Jesus disse aqui neste texto, que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo inteiro, e não quer que o mundo pereça, mas que o mundo seja salvo. Ou seja, o querer de Deus Pai, ao projetar a salvação, o plano de salvação, foi que o mundo inteiro demográfico, ou seja, as pessoas, fossem salvas. No entanto, por causa de sua justiça, ele não podia simplesmente dizer: está todo mundo salvo agora. Mas a colocação e o processo de revelação chegou ao ponto aqui, neste momento em que nós estamos com Jesus já aqui em terra, que ele diz: Jesus vai ser levantado. Ele mesmo fala dele mesmo. Lembra? Ele falando aqui, acabamos de ler, com Nicodemos. Da mesma maneira que a serpente foi levantada no deserto, no tempo de Moisés, o Filho do Homem importa que seja levantado. E todo aquele que crer nele vai ter a vida eterna, vai encontrar a salvação. Aleluia.
Então nós vemos que o que faz a pessoa neste pacto que Jesus, por isso se chama um novo testamento no seu sangue, né? Tem o Antigo Testamento e agora Jesus está principiando nele um novo testamento, uma nova regra, algo novo que vai ser usado como base da salvação e através do seu sangue, do seu sacrifício. Então ele diz: todo aquele que crer. Então, Deus quer que todos se salvem, mas só se salva aquele que crê. Então nós precisamos entender para desmistificar e não estarmos corroborando com um evangelho que não é bíblico, que não é divino. Podem nos falar o contrário, pode dizer que nós não aceitamos isso e aquilo, mas eu estou olhando com você simplesmente no versículo mais central que, comprovando com outros, nós vemos e conhecemos. Quem conhece a Bíblia, conhece o coração de Deus. E o texto bíblico diz que ele não faz acepção de pessoas. Aleluia. Então nós entendemos aqui até agora, claramente no texto, que Deus planejou, Ele quis, Ele quer que o mundo seja salvo. Por isso, por amar ao mundo, Ele mandou a Jesus. Só que, por causa da sua justiça, só alcança a salvação quem crê. Agora, alguns deste outro evangelho dizem o seguinte: crer é obra. Então, teve a atuação do homem, não é graça mais, porque é obra. E eu pergunto, irmãos, desde quando crer é obra? Crer, é acreditar, é colocar a sua fé naquilo. Não é obra. E o que é obra, irmãos? Quando Paulo diz ao Efésios, não salvou por obras, para que ninguém se glorie. Então, obra neste sentido são aquelas pessoas que são pecadores e sabem que são pecadoras e que vão fazer algum bem para que através deste fazer, desta obra, encontrem a salvação. Como, por exemplo, dar esmolas. Tem pessoas que dizem que dão esmola e pensam em fazer isso, estão ganhando pontos para com Deus e esta esmola lhes vai dar pontos positivos e quem sabe, na maioria dos religiosos, eles pensam assim, vão juntar suficiente para que não sejam condenados. Alguns se abstêm de um pecado, de um vício, de alguma coisa, né? Muita gente pergunta, você vai para o céu? Eu acho que sim, porque eu nunca, os que, né, diz nunca, não fumo, não bebo e etc. Os que fumam e bebem dizem que nunca matei ninguém, enfim, selecionam as coisas para dizer, olha, eu me abstenho destas coisas, propositadamente, eu faço essa obra, né? Eu dou dinheiro a isso, eu visito as pessoas, eu faço essa caridade. Estas são as obras que são feitas com a intenção de salvar. Mas a Bíblia é clara que ninguém se pode salvar. Nós, aleluia, do evangelho bíblico, porque o evangelho pentecostal, ele é o evangelho da Bíblia. E o evangelho bíblico diz que ninguém pode ser salvo por obras, e nós sabemos bem. Nós não fomos salvos por obras. Nós jamais poderíamos fazer nada que justificasse o nosso pecado. Nós precisamos de alguém que pagasse o preço pelo nosso pecado. E foi isso que Deus fez, enviou a Jesus. Foi isso que Jesus fez, se entregou por nós, aleluia. O plano foi completado. E nós agora, se nos foi oferecido, porque a graça é o oferecer deste presente. E o crer é aceitá-lo. É só isso, eu somente abri a mão e deixei que este presente fosse dado à minha vida. Eu não merecia, por isso é graça, é um favor imerecido. Não podia comprá-lo pelas minhas obras ou por preço algum. Mas ele amou o mundo e neste mundo, pela graça do Senhor, estava incluída eu. Mas eu precisei aceitar o presente. Muitos recusam, não querem crer nele, mas isso não é obra. Que Deus nos ajude a defender o evangelho bíblico. Aleluia, o evangelho da graça de Deus, que amou não aos escolhidos, mas amou ao mundo. Amém.